Continuando o nosso programa, eu lembraria você que nós temos o nosso e-mail, onde você pode enviar suas perguntas e sugestões. O endereço é letrasemídias@estácio.br. E no nosso programa de hoje, a presença do teórico da psicanálise, Magno Machado Dias. E a nossa conversa se desenvolveu aqui durante o intervalo, e a professora Gilda tem uma pergunta a ser feita. A fala do Magno me ensejou algumas reflexões, e uma das questões que eu gostaria de perguntar, Magno, é quanto ao nosso processo cultural na nossa sociedade de consumo, que promete uma felicidade comprada, né? E essa felicidade comprada, ao que se percebe, ela traz a reboque um mal-estar na civilização, né? Ou seja, uma profunda melancolia. As pessoas hoje se veem tomadas por noção de fracasso, de impotência. Então, eu te perguntaria, haveria aí uma defasagem entre a teoria psicanalítica e uma razão prática na psicanálise ou não? Como tu vês essa questão no tocante à nossa sociedade? Meio complicado. Veja bem, os parâmetros se degringolaram, como todo mundo sabe, não é isso? A psicanálise não sofreu nenhum arranhão com isso. Ela tem firmeza própria de voo para continuar pensando. O que está difícil é a relação da psicanálise com aqueles que lidam com ela, sobretudo os analistas. Porque na medida em que eles viram que o mundo está meio caotizado, do ponto de vista das referências, inclusive políticas, do ponto de vista da unilateralização do mundo, depois da queda do Muro de Berlim, a tal globalização, etc., que não é globalização coisa nenhuma, mas, de qualquer forma, o campo ficou embaralhado. Nesse baralho, os analistas, mais frequentemente, não estão podendo responder bem a sua pergunta, por uma razão simples, porque, ao invés de persistirem no campo do seu conhecimento, ao invés de persistirem perguntando à própria psicanálise que endereçamentos ela pode conseguir, eles continuam se dizendo, psicanalistas continuam funcionando e aparecendo em todos os jornais e TVs como tais e alugados a pensamentos outros. Eles estão alugados a uma determinada posição política, seja ela qual for, estão ligados a uma posição da mídia, alugados à mídia, alugados a alguma coisa que eles seguem com mais frequência do que a tentativa de se manter numa posição extremamente difícil, que é a da psicanálise diante dessas questões. Então, era preciso, você está se referindo a esse tema, que é justamente o que eu pretendo desenvolver este ano próximo, com o meu falatório, para não chamar de seminário, com o meu falatório deste ano, eu pretendo desenvolver essa questão da psicanálise em relação à política, à ética, ao direito. Por quê? Porque precisamos pensar qual é a posição do analista e da psicanálise diante dessas questões, sem tomar a resposta do outro ao lado e deixando absolutamente de lado a sua questão psicanalítica. Né? Portanto, eu não vou te dar a resposta hoje, eu espero que você vá ao meu falatório e escute pacientemente um ano de desenvolvimento do tema, aí você talvez tenha uma resposta. Mas, de fato, as pessoas estão em mal-estar cada vez maior, embora pareça todo mundo muito alegre, festivo, etc., nós notamos que cada vez as pessoas estão mais degringoladas. Apareceu até um síndrome novo chamado síndrome do pânico, que é uma tolice, é uma velha neurose assustada. E os caras inventaram esse negócio de síndrome do pânico, porque faz bom mercado e as pessoas ficam muito satisfeitas, sofrendo muito, mas saber que tem síndrome do pânico. É igual analista lacaniano que pega o psicótico e diz, não é nada não, isso é só foraclusão do nome do pai. Não tem problema. Não resolve coisa nenhuma, mas está nomeado. Então, era preciso, quer dizer, a única coisa que eu posso responder a você de momento é que os analistas talvez devessem se perguntar no percurso mesmo do pensamento psicanalítico como se situar politicamente, eticamente, etc, etc.
supõe, quer dizer, nessa questão de nomear, né, o dar o nome, voltando àquela exposição anterior da Nova Mente, né, quer dizer, essa criação de um nome, porque a fala é escrita, não é? É uma inscrição, a fala também se inscreve. Claro. Né? Nós, ao falar, não estamos escolhendo, estamos fazendo uma escolha que nos revela. Ainda mais hoje em dia que se grava tudo que se grava diz. tudo. Né? E que a escrita a maioria dos meus livros são falações. Pois é, eu gostei do falatório. Ser uma nova criação. Então, a nova mente, né? Também é uma nova forma de ver a mente e, ao mesmo tempo, uma nova forma de intuir a fé, né? Criando um jogo aí entre nova mentira, uma nova ficção, uma nova fé e, ao mesmo tempo, uma nova revelação. E, ao mesmo uma tempo, epifania, tudo de novo. Tudo de novo, né? Comecemos outra vez. Isso. E se a gente pensa isso em termos de literatura, pensa de um jogo de palavras, a gente vai ao riso. Vai ao riso, vai ao jogo de palavras, ao xiste. Eu li um texto seus, a Gilda até testemunha, porque eu ria muito, eu gostava muito. Isso é bom. E pensava, não, eu ria pelo prazer. Diz que não serve para nada, mas serve para rir. Não, eu me lembro da Miloca, por exemplo. A Miloca? Miloca, por exemplo. Gostei muito daquela textos literários. E você não riu com os textos analíticos? Não, que pena. Não, mas há o prazer ao lado disso, porque o humor está, né, dentro desse texto, a ironia, o texto irônico, não é? Isso é importante. Então, o que eu queria perguntar é exatamente isso, quer dizer, essa nova... A literatura trabalha com a ficção, então ela se apropria também da psicanálise, né? E aí, como também a psicanálise vai trabalhar com a literatura para... localização de casos, né, sim, talvez. Então, quer dizer, como é que fica essa questão numa sociedade globalizada, de consumo, sem destino, a sociedade daqueles que são sem, né, sem nada? É o Easy Rider, né, mas hoje é aquele que não tem comida, não tem emprego, não tem projeto. Digo em termos de globalização, quer dizer, né, e o papel da psicanálise aí, quer dizer, como uma teoria de fé, quer dizer, que vai levar uma ética também. Olha, o que eu suponho, pelo meu ponto de vista, pelo que eu venho construindo, bem ou mal, é que, bem trabalhado, não existe, talvez, um discurso mais fiável para o futuro do que o psicanalítico, né? É claro que não será essa repetição de velharias que nós temos visto, e é normal, né? Você vê que até hoje nós temos instituições de horóscopo, né? Isso vai durar. Qualquer coisa que acontece dura. Né? É só você fazer um clube de alguma coisa, mesmo que, não é mesmo? Ainda tem lá a igreja do Augusto Comte em Paris, até hoje. Pode ter uma igreja do Lacan, isso não tem a menor importância que continue existindo como igreja. Entretanto, no processo de desenvolvimento do pensamento em questão, eu quero supor que não há nada mais capaz de dar substrato de pensamento para essas questões vindouras do que o que a psicanálise é capaz de oferecer. É claro que ela precisa fazer análise e se modificar para acompanhar o que está acontecendo e todo esse problema que você colocou. Ou seja, ela precisa nascer novamente. Eu tenho a impressão de que estamos efetivamente no limiar de um outro tempo, sem nada aqui de profético, que vou tentar equacionar. Chegamos quase à beira de uma saturação. E essa saturação está promovendo possíveis inversões radicais. Vou tentar esclarecer a coisa um pouco assim. A menina dos olhos da civilização parecia reunir a ciência e a tecnologia como as duas grandes vertentes da salvação. À luz daquilo que as fez cair no auge do aprimoramento delas, ali mesmo, na contrapartida, parece agora surgir a outra face. Ou seja, as pessoas começam a trocar o glamour pelas conquistas da ciência e da tecnologia, pelo receio também do que elas duas podem fazer contra os próprios seres.
E é aí, nessa tomada de percepção, ainda que embrionária ou não, a psicanálise se fortaleça. Porque virá a reboque um caldo humano, de carência humana, de investigação humana, até como tentativa de firmar uma reatividade contra as invasões propostas pela ciência, pela tecnologia. Não sei se isso mereceria eco no seu discurso. Professor, desculpa interromper-nos. Já avisaram o término desse nosso bloco. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser melhor desenvolvida no bloco seguinte. Voltamos já.